so much. Muito Let us pray obrigado. right away. Vamos orar Father, in imediatamente. the mighty name of Jesus, Pai, no poderoso nome de the Jesus. name above all names, O nome sobre todos os the most nomes. glorious name in heaven, O nome mais glorioso no céu e em toda a terra all across the universe, e por todo o the universo. glorious name of Jesus. O glorioso Father, nome you de have allowed Jesus. us to share Pai, in tu tens that nos name. permitido compartilhar este You nome. have allowed us to use Tu that nos name of permitiste usar Jesus este nome de for free. Jesus gratuitamente. You did Tu not não nos charge cobrastes nada. You did not ask us Tu to não make nos an pedistes para appointment fazer to uma see you entrevista first, contigo, para te vermos primeiro, that you may choose para which que country, pudéssemos escolher which qual nation, país, qual nação, which qual color, cor, which level of qual ranking in nível society, social, but you gave us mas the tu name nos of deste o Jesus, nome de Jesus free of charge. gratuitamente, sem pagar And for that, nada. Jehovah, we are E grateful por isso, tonight. Jeová, nós te somos gratos We nesta are noite. forever very Nós grateful somos that you gave us eternamente Jesus. gratos que tu nos deste And Jesus. Lord, that you have also E sent Senhor, me que here tu now também me enviaste aqui agora to speak to para this falar nation com esta nação and speak to e this falar church com esta igreja about the glorious sobre return o of glorioso that Jesus, retorno deste Jesus. E eu te peço, Pai, to arrest para their hearts arrebatar today os corações deles and hoje release the grace e liberar a of your wisdom graça and da tua understanding, sabedoria e that they may entendimento, hear para these que eles words possam ouvir estas palavras and see e these ver things estas coisas and e begin to começar a prepare a preparar glorious um glorioso caminho, a holy uma church igreja santa for the glorious para a coming of the gloriosa Messiah. vinda do Messias. In the mighty No name of poderoso Jesus, nome I de have Jesus, blessed you. eu os Amen. abençoo. Aleluia. Amém. Aleluia. What a blessing to Que be here. bênção estar aqui. What a mighty blessing to Que be in grande bênção Namibia. estar em Namíbia. Hallelujah. Aleluia. And to be in Windhoek Estar em Windhoek, and the southern part na of parte Africa do sul here. da África aqui. This is a blessing, Esta é uma a privilege bênção e to um me. privilégio para mim. Even as we are still Então, standing, enquanto can I estamos read de the pé, scripture as we stand podemos before we ler uma begin? escritura. I am reading, don't Eu worry, vou I'll ler, read não it. se preocupem. I'm going to Eu read vou it. ler, Don't worry não about se reading it. preocupem em ler. I'm reading from Eu vou Isaiah ler 35. Isaías 35 Before we begin. antes de começarmos. And as we are still Enquanto standing, estamos de pé, verses 8 versículos and 9, 8 e Isaiah 9 de 35. Isaías 35. I am Eu now agora reading vou ler 8 and 8 e 9. 9. It Ele says, diz: "And a highway E ali will be haverá there. uma grande estrada, um It will caminho, be called the way que of será holiness. chamado caminho de santidade. And he E ele says, diz: the unclean will Os not journey impuros on não it. passarão por ele. It will be for those who walk in that Servirá way, para aqueles que lifestyle that andam, way. que são deste caminho And he goes on apenas. to say, wicked Os fools will not go insensatos about on it. não o tomarão. No lion will be Ali there, não haverá leão algum, nor any e ferocious nenhum beast animal feroz will be upon passará por ele. it. And E he ele says, diz: but only the redeemed of Mas the Lord somente will os walk there, redimidos will do be there. Senhor andarão por ele. And he finishes E ele by saying, termina dizendo: and the ransom of the Lord will E os return. remidos do Hallelujah. Senhor voltarão. Aleluia. And the highway will be Então there. haverá um caminho lá, ele diz. And E he ele says, diz: it will be known as the way of será holiness. conhecido como caminho de santidade. And then he finishes Então by ele saying, termina dizendo: it will be for those that walk será in para that aqueles way. que andam naquele caminho, desta maneira, em santidade. And so, beloved people, Então, even before povo we begin amado, today, antes de começarmos hoje, I want to mention, I think we are top. Don't adjust anything. I think we are very top. Please, just allow me focus on the message. I think today is a very powerful adjustment. Listen to me ouçam-me now. agora. He says, and the Ele highway will be diz que there. haverá um caminho lá, It will be known as the que way será of conhecido holiness, como the highway caminho of de holiness. santidade. Caminho de And santidade. then he describes Então the ele people descreve o that will be povo there. que estará And he lá. says, no ferocious Ele diz beasts que nenhum animal that harm you will feroz be on that way. If you te get on the molestará road, get on that naquele way. caminho se você andar nele. So, beloved Então, people, amado povo, we have now come to such nós a time chegamos em in um the history tempo of the tal church na história da igreja
que aquele caminho agora está sendo construído. Aleluia. E este caminho está passando aqui hoje. Então, realmente é uma bênção que este caminho passe aqui, que o chamado está sendo feito para vocês virem e andarem neste caminho, para virem a bordo, para que nós possamos ir até o destino da santidade. Aleluia. Que o Senhor os abençoe muito. Sentem-se diante do Senhor. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero começar apreciando o nosso Senhor Jesus Cristo, apreciando e adorando muitíssimo por me dar essa maravilhosa oportunidade. Eu considero isso um privilégio que Ele possa me enviar a vocês. Esta nação amada que eu vejo aqui, a nação da Namíbia, nação abençoada, povo precioso. Então, para que o Senhor me escolher e me dizer, vai e fale com eles. Então, tem que ser um chamado muito alto para vir até vocês. Uma grande bênção e privilégio para mim. Aleluia. Então, nós vamos começar e será uma conversa muito profunda entre o Senhor e esta nação. E vocês verão que esta conversa é direcionada para a igreja, porque vocês sabem que a igreja é o instrumento que Deus usa para redirecionar eventos e para executar a sua agenda na terra. E as coisas que eu vou dizer hoje vão espantar vocês, vai chocar vocês, porque provavelmente vocês ainda não ouviram algumas dessas coisas. E o mais importante de tudo é que vai redirecionar a igreja nesta terra. Então, certamente, mesmo que o Quênia esteja num nível muito alto deste avivamento agora, isso não importa. O que importa é que há uma oportunidade igual. A mesma oportunidade está sendo apresentada aqui hoje. Aleluia. Obrigado. Justice Helen, can you sit with your team on this? There are seats in the front here. Can you do that quickly in 1 minute? Envie pessoas para vir e sentar aqui. So that those who come when I begin will para que aqueles que chegarem depois podem sentar naqueles lugares atrás sem distrair, por causa da gravidade daquilo que eu vou compartilhar. Por favor, passem para os assentos da frente. Obrigado, povo amado. É uma bênção para mim vir até vocês. Aleluia, será uma grande jornada nesta noite. Uma poderosa jornada começando hoje. Eu também quero estender os meus agradecimentos ao arcebispo. Muito obrigado por me trazer aqui. E para ver essa realidade aqui é um momento muito importante. Que nós possamos estar aqui e discutir este evento tão importante que eu vou compartilhar hoje. Que é a razão pela qual a igreja foi criada. Para que um dia a igreja possa se preparar e ir para o céu. Quando tudo tiver sido falado e feito. Quando tivermos passados por todas as angústias desta vida, as tristezas deste mundo e tudo mais pelo qual os homens passam, para que um dia vocês possam entrar no descanso do Senhor no céu. Aleluia. Então é isso que eu vou compartilhar. Então quero agradecer a todos que puseram isso, que organizaram este evento. E eu aprecio o Senhor por ter ajudado vocês. E todos os bispos e a liderança da igreja na Bíblia está aqui. Muito obrigado por virem, porque isso vai ajudá-los a falar com o seu povo e fazer mudanças nesta terra. Aleluia. Agora, eu quero começar dizendo que o Senhor falou comigo. A razão realmente pela qual eu venho aqui hoje é nesta sexta-feira à tarde. É uma sexta-feira à tarde,
quando provavelmente vocês estariam fazendo outras coisas, mas vocês escolheram vir aqui. Então, a razão pela qual estou aqui hoje é porque o Senhor Jeová, Deus Pai, Ele falou comigo. E Ele falou comigo sobre um evento muito, muito importante. Muito obrigado. Então, o Senhor Jeová, Ele falou comigo. O Senhor Jeová, nosso Pai, Ele falou comigo. E nesta conversa que Ele teve comigo, Ele falou sobre um evento muito, muito importante, que será o nosso tema nesta noite aqui. E ao falar deste evento muito, muito importante, na verdade, Ele falou comigo sobre a gloriosa vinda do Messias. Então, isso realmente é o que nós vamos falar, é o que nós vamos... E eu quero começar compartilhando uma conversa após a outra. E lembre-se que vocês não devem perder nada, porque eu vou tentar resumir tudo para vocês. Enquanto eu começo a compartilhar cada uma das individuais e específicas visões sobre a vida do Messias, eu quero desde o princípio que nós apreciemos uma coisa, que ao compartilhar isto, enquanto eu trago também a revelação a vocês, que haverá uma instrução. Vocês vão descobrir que o Senhor está dando uma instrução para a igreja nesta terra. Então, enquanto Ele fala comigo, Thank you, that's good. So even as he has spoken with me, então, quando Ele falou comigo sobre a gloriosa vinda do Messias, há uma instrução para a igreja. E é realmente isto que tem me levado globalmente a muitas nações. E hoje eu cheguei a esta estação aqui, chamada Namíbia. Aleluia. Agora, eu quero ir passo a passo para falar sobre o que o Senhor tem falado e compartilhado sobre a gloriosa vida do Messias. E antes de começar isso, assim como foi dito, e eu vou repetir, que por baixo, embaixo desta conversa, há um tremendo avivamento, há um avivamento histórico. Então, enquanto vocês começam a receber esta mensagem e começam a reorientar-se em direção a esta mensagem, não percam o fato-chave, que há um avivamento muito sério, como o arcebispo disse, que eles não sabiam o que aconteceria, porque é sobre repreender o pecado e limpar a igreja, para prepará-la para o dono da igreja, para aquele que morreu pela igreja, o Rei dos Reis, certo? Para o Senhor vir para uma igreja gloriosa. E todos nós concordamos que Ele é digno, pelos grandes trabalhos que Ele fez no Calvário, Ele merece uma gloriosa igreja, certo? Então, enquanto eu começo a compartilhar isso, e começo a apontar as áreas que Ele me mostrou, lembre-se que eu venho a um país como eu vim aqui, eu já estou aqui. Por mais de 2 semanas, o Senhor já tem me trazido. Então, antes de eu vir, eu já sei tanto. Ele me traz aqui antecipadamente e me mostra algumas coisas. Então, enquanto o Senhor me mostra estas coisas que se constituem pecado nesta terra, para que haja um arrependimento, para que possamos estar em retidão com Ele, quando Ele faz isso, não vamos perder o fato de que embaixo de tudo isso há um tremendo histórico avivamento. Ganhar almas e tudo mais que vocês veem acontecendo no Quênia agora. A oportunidade está bem aqui agora. Aleluia. Agora, eu também quero apreciar, porque eu ouvi a tua voz, pessoas que vieram de outras nações. Eu sei que temos o arcebispo de Botsuana aqui, também o Dr. Makwengo que está aqui, pastor Lutendo, arcebispo Trindade e outros de Angola.
Então, a liderança da igreja em várias nações, África do Sul. Depois vamos nos encontrar para discutir as questões da África do Sul. Muito obrigado. Nós precisamos conversar sobre a África do Sul. Agora, eu quero passar rapidamente por várias conversas que o Senhor teve até agora. Então eu vou focar em algumas e vou ancorar a mensagem nestas, em algumas delas. Então eu vou mencionar rapidamente, resumindo, mas mais tarde eu vou focar em 4 conversas que vão ancorar esta mensagem de hoje, certo? Então agora, lá atrás, então, por exemplo, é um caso clássico sobre aquilo que será esta mensagem. Isso está na internet, foi postado há um tempo atrás como alerta profético, o Messias está vindo. Está na internet, qualquer um pode acessar, porque foi traduzido em várias línguas. A visão de 4 de maio do ano de 2014. Eu vou escolher este como um caso clássico para então lançar as outras mensagens desta conversa. Eu vou descrever isso, então eu vou falar das outras. Nesta conversa aqui, o Senhor me fez adormecer um dia à tarde, então eu adormeci. E quando eu adormeci, Ele me fez entender que o céu estava aberto. Então, eu me lembro que eu estava dormindo. Então, Ele chamou a minha atenção para o céu aberto. O céu se abriu. E quando eu olhei para cima, todos foquem em mim. Algumas vezes eu preciso olhar nos seus olhos. Então, enquanto eu foquei no céu, neste sonho, então eu vi que o sol estava muito brilhante, muito brilhante. Então eu pude ver que eu não podia olhar, eu não podia contemplar os raios do sol, porque realmente estavam vindo e eram muito fortes. Então, no momento seguinte, eu percebi que não era o sol. Por quê? Os raios de onde, daquele lugar que eu pensei que era o sol, os raios iam na direção dos horizontes da terra, assim, de forma que de onde eu estava, fez o formato de um domus, uma abóbada. Então, formou uma abóbada, um domus. Sigam-me. Então, enquanto eu olhava para cima, e o formato era de um domus que chegava até os horizontes da terra. Então, repentinamente, a voz falou. E quando a voz do Senhor falou, Ele disse: veja, o Messias está vindo, mas a igreja, Ele me fez saber que era a igreja lá fora. A igreja lá fora ainda não está pronta. Deixe-me repetir isso. Eu disse que eu vi o sol. Claramente, você via que os raios formavam um lindo domus. Eu não podia contemplar o brilho. Então, depois disso, agora a voz do Senhor fala lá e diz: Litunda, não durma, beba um pouco de água, não durma, obedeça. Obrigado. Então, ouça. Ele diz: veja, o Messias está vindo, mas a igreja, Ele me fez saber que a igreja lá fora ainda não está pronta. Veja isso agora. Naquele tempo, imediatamente, naquele sonho, eu olhei para o meu lado esquerdo. No sonho, eu olhei para o lado esquerdo. Então eu vi, e eu sei que vocês têm um oceano aqui, vocês têm uma linha do horizonte. Então é como se você olhasse por o oceano à noite e do outro lado, lá no oceano, haverá uma tempestade. Talvez pode ser um lago, mas haverá uma tempestade à noite. Então, quando eu olhei naquela direção, foi isso que Ele fez.
Ele fez piá, piá. De novo. É como se fosse chover, uma tempestade do outro lado do oceano, lá no horizonte, e é à noite. Então você ouve pá, pá, como um relâmpago do outro lado. Todo mundo entendeu isso? Foi exatamente isso. Então, piá, piá, do outro lado. Então eu disse que quando eu olhei para o lado esquerdo, foi isso que eu vi. Piá, piá. E quando eu vi assim, então repentinamente, a igreja foi tomada. Mas siga agora o que aconteceu. Piá, piá. Fez piá, piá e a igreja foi tomada, foi levada. E quando eu acordei, ele me ensinou algo tão poderoso. Ele me fez entender que somente a Bíblia é a palavra que será totalmente cumprida nesta terra. Ele me ensinou tanto. Porque a Bíblia, se você se lembra, diz que será num flash, num piscar de olhos. Então, para mim é diferente, porque foi uma realidade, eu vi. Então, olha isso agora. Então aconteceu e a igreja foi tomada. Olha o que aconteceu comigo. Eu me achei no chão, no solo, e eu estava rolando no chão. Eu vou fazer uma mímica, eu vou repetir o que eu fiz naquele sonho. Aleluia. E eu vou explicar. Então eu estava rolando no chão, no pó, e eu fazia assim. Eu estava rolando assim no pó, no chão. E enquanto eu estava fazendo isso, eu estava rangendo os meus dentes. Eu estava esmagando os meus dentes. Rolando no chão e fazendo isso. Até o ponto em que quando eu acordei, na verdade, o primeiro lugar que eu corri foi ao espelho para ver se eu não tinha esmagado os meus dentes. Eu pensei que tivesse esmagado os meus dentes, de tão sério que foi este ranger de dentes. Então, eu já senti como que a igreja que falhar em entrar vai se sentir. O Senhor me fez ranger os meus dentes e rolar no pó e clamar e chorar e gemer e gritar. E eu creio que essa se torna uma plataforma muito importante para começar essa mensagem, para trazer a gravidade deste assunto. Significando que quando este dia acontecer, será um dia irrecuperável, irreversível. Uma vez que aconteça, quando ele acontecer, terá acontecido. Isto, para mim, enfatiza a grande importância deste grande amor que o Senhor está derramando na igreja hoje para anunciar e nos permitir nos prepararmos para este evento. Estamos juntos? Então, para mim, isso é tão poderoso. Porque, como vocês sabem, se houver um terremoto em algum lugar, ele já me leva lá. É assim que ele fala com o seu servo, ele me leva lá antes. E eu também corro pela minha vida. Eu vivo aquele momento ali para que não caia sobre mim. Para que eu possa descrever exatamente a dor e todas as coisas com detalhe. É por isso que quando eu falei do terremoto na Itália, em Reggio, eu falei, as janelas azuis estavam caindo sobre mim. Certamente sim, quando aquele terremoto aconteceu, você viu na CNN e na BBC, eles falaram das janelas azuis. Quando aconteceu em 2013, então aconteceu recentemente. Mas você podia dizer os detalhes?
Porque eu vivi aquele dia, eu vi aquele dia. Então, certamente é para o propósito de transmitir para vocês os detalhes. Aleluia. E eu quero que vocês, neste ponto, enquanto começamos essa mensagem, que vocês não vejam o mensageiro, não o vejam. Vejam o dono da mensagem, começando deste ponto em diante. Certifique-se de que você veja o dono, porque então você entenderá que a mensagem não pode ser mudada pelo mensageiro. A mensagem não é dele. Aleluia. Na verdade, enquanto eu puder fielmente transmitir como a mensagem é, então o Senhor continuará a me usar. Mas se eu mudar, Ele não me usará mais. Aleluia. Agora, você vê, em um flash, em um piscar de olhos, então agora, a vinda do Messias acontece, ele leva a igreja santa, mas então, o que transpira depois disso é algo irrecuperável, irreversível, inacreditável, insuportável, dor da igreja que falhou em entrar. É por isso, é daqui que eu quero começar antes de eu ler a lista das visitações. Então eu vou ancorar vocês nas visitações, significando que se eu vi este sonho, então isso significa que certamente sim, algumas pessoas vão falhar em entrar no reino de Deus. Mas o céu não tem limite. A expansão do céu, o infinito, a infinita possibilidade de Deus, Ele pode literalmente levar os 7 bilhões de pessoas à Terra, se eles se prepararem. Vocês entenderam a maravilhosa oportunidade que nós temos aqui? Que ninguém jamais pode se afastar o suficiente que seja irreversível para o Senhor nesta hora. Por quê? Antes da porta fechar. A Bíblia diz que assim como foi no tempo de Noé, assim também será na vinda do Messias. E no tempo de Noé, que nós não vamos ler agora, Gênesis 7:16, ele diz que, primeiro de tudo, as pessoas eram negligentes, havia tanta perversidade. Ninguém amava a justiça. Na verdade, somente Noé vivia uma vida reta diante do Senhor, irrepreensível diante do Senhor, certo? Nós vamos ler mais tarde, Gênesis 6:9. Você vai ver que somente Noé era irrepreensível construindo a arca, o sarcasmo, a chantagem, o ridículo, a zombaria enquanto ele construía. Mas ele diz que aqueles dias de Noé voltariam e se repetiriam. E você vê que eles estão se repetindo, não preciso te dizer. Você pode ver que os dias de Noé estão se repetindo em toda a terra e até mesmo em Namíbia. Por isso eu estou aqui. Aleluia. Mas ouça uma coisa sobre os dias de Noé. Gênesis 7:16, ele diz que os animais que estavam entrando eram macho e fêmea de toda a criação que foi criada por Jeová. E ele diz, então, eu gosto da versão espanhola da Bíblia. Quando eu pego essa mensagem, eu gosto de usar a mensagem em espanhol que diz, eu vou traduzir, o Senhor mesmo, o próprio Senhor, fechou a porta. Não foi Noé. Não. Ele diz que o Senhor que os amou, que os criou, que os abençoou, aquele que é amor e graça, foi aquele que fechou a porta. O próprio Senhor fechou a porta. Não foi Noé. Porque provavelmente um vizinho. Noé poderia ser um homem emotivo. Tinha uma constituição emotiva. Sabe que o homem foi criado com uma emoção. Então você poderia facilmente ser levado pelas emoções e lembrar-se de alguém que havia te ajudado. Eu peguei sal, ele me emprestou sal para me ajudar quando eu tive um hóspede. Então ele veio me ajudar com o hóspede. Então, você quer que esse vizinho viva? Ele diz que o próprio Senhor, ele entrou e o Senhor fechou a porta. Então, é por isso que eu estou dizendo que hoje é um dia maravilhoso. Porque nós vamos começar uma conversa aqui que vai trazer avivamento e transformação, que vai criar conserto para reformar a igreja nesta terra. E eu sei tanto sobre a igreja nesta terra. Esta conversa é chave, o que eu vou compartilhar aqui. Extremamente chave para Namíbia, o que eu vou compartilhar. Aleluia.
Então, você pode ver, a partir dessa plataforma que eu estabeleci, desta conversa, de 4 de maio, e eu disse que, veja, havia ranger de dentes, choro e gemido, insuportável, inacreditável, mas adivinhe, a igreja se foi. Mas enquanto aquele ranger de dentes e rolar no chão continuava, para cumprir a escritura, quando eu fui lá encontrei, me chocou demais. Mas então, a igreja se foi. Aleluia. Aleluia. E se houver algum propósito para o qual você foi chamado como pastor, como servo, o que quer que seja a sua capacidade de servir agora como cristão, é que um dia você entraria na eternidade com Deus. Não no inferno, não, de forma nenhuma. Para entrar no céu. Aleluia. Obrigada. Ajude o bebê, porque eu quero que vocês fiquem aqui. Ouça-me agora. Então, isto significa, enquanto haverá pessoas que entrarão, há uma igreja que vai falhar em entrar. Olha isso agora. Será pior para os cristãos. Eu vi o mundo depois que a igreja foi tomada. Então, por favor, eu já vi muito. O Senhor já me mostrou tanto. Até mesmo depois que o arrebatamento aconteceu, eu vi o mundo. Mas ouça isso agora. Quão horrível, quão terrível será para você como um cristão, seguidor de Cristo, agora aparecer em cena depois que a igreja foi levada. Porque o diabo vai zombar de você. Ele vai dizer, eu costumava beber no bar, nos bordéis, com mulheres, e eu não era cristão. Mas você era um pastor e você ficou. Vocês me entenderam? Alguém me ouviu adequadamente? Esta é a pergunta que virá diretamente no seu rosto. Os não cristãos dirão, uau, mas você costumava adorar? Não, não quero olhar para ninguém em particular. Eles dirão, você costumava adorar o Senhor, mas eu era um bêbado e você ficou. Então o diabo dirá, uau, então para que serviu a cruz e o sangue? Vocês entenderam por que nós temos que ter esta conversa? Para que não haja nenhum tipo de chantagem com o Senhor, certo? Então vou passar por várias conversas, porque eu quero focar no que é isso que a igreja está fazendo agora, que pode fazer com que ela não entre, certo? E então esta será a instrução, aleluia. Então vou passar por algumas das conversas, para que a mensagem seja completa, o meu trabalho seja completo, para que você saiba o que o Senhor está dizendo. Então eu vou falar sobre a queda, ancorar a mensagem. Então vamos falar sobre a visitação da glória e o que é que a glória está dizendo para a igreja, certo? Aleluia. Agora, no dia 2 de abril de 2004, agora, enquanto o Senhor me chamou, então Ele traz este encontro para mim. Em 2 de abril de 2004, sigam-me nisto. Agora, naquele 2 de abril, foi isso o que aconteceu resumidamente. O Senhor me levanta e me leva diretamente diante do seu majestoso trono no céu. Tremendo e glorioso trono. Há tantos detalhes que eu estou pulando porque eu quero adiantar. E a glória de Deus cobre o trono como uma montanha de glória. Então eu estou de pé diante do trono, o trono de Jeová, e esta tremenda glória, uma glória branca e pura, quem já viu, esse tipo de glória eu tenho descrito há muito tempo, cobria todo o trono. Mas olha isso agora. Então aquele que se senta no trono, ele me faz saber que ele está sentado no trono. E ele também me faz saber, enquanto vocês vão ver, na próxima coisa que eu vou dizer, que
O Cordeiro também está sentado no trono. Mas olha isso agora. Aquele que se assenta no trono, ele me faz saber que ele está sentado, ele também me faz saber que a conversa que vai acontecer aqui, para mim, diante do trono, ele está prestando atenção particular e específica nesta conversa. Ele me faz entender isso enquanto estou lá. E a glória é tão branca. Eu acho que vocês viram parte dela hoje. A glória, eu podia ouvir até o som da santidade. É tremendo. É tão santo e tão glorioso que eu podia ouvir até o som da glória e da santidade. É como um som assim sibilante. Eu não sei como descrever, mas é como um som semelhante enquanto a glória se move. Principalmente quando ela se aproximou de mim diante do trono. Eu podia sentir e ouvir o som da glória. Podem imaginar isso? Mas olha isso agora. Enquanto eu estava lá, então repentinamente, de dentro do trono vem João Batista. E João Batista vem, todo o caminho do trono vem diretamente até mim. E quando ele vem do meu lado direito, ele vem na minha direita, então ele fica de pé lá. Há muitos detalhes. Ele vai lá, então ele vem e se aproxima de mim. E então, João Batista, ele me diz o seguinte. Então, agora essa é a conversa que aquele que se assenta no trono me fez saber e prestou particular atenção nisso. Então, enquanto João falava comigo, quando ele começou a falar comigo, ele começou a me dizer sobre o Cordeiro de Deus. O glorioso Cordeiro de Deus que veio e morreu pelos pecados deste mundo. Sigam-me nisso agora cuidadosamente. Na verdade, recentemente, eu recebi um entendimento maior desta visitação, recentemente. Depois desta visitação da transfiguração, eu entendi melhor agora. Então, você imagina quanto tempo levou desde 2004. Dentro dessa conversa, há muitas profecias que eu dei por toda a terra. E já se cumpriram. Eu vou mencionar cada uma delas. Então, enquanto João está falando comigo, e ele está falando comigo, ele está me dizendo que aquele que se assenta no trono e o enviou para falar comigo, para ir aos 4 cantos da terra e dizer ao povo para preparar o caminho para a vinda do glorioso Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados do homem. Então, enquanto nós estamos nesta conversa aqui, eu sei que há tantos detalhes que eu não vou compartilhar por causa do tempo. Enquanto isso está acontecendo, então, durante esta conversa, olhem isso. Então, a voz do Senhor lá do trono falou. E ele disse, venha que eu vou te mostrar o que está prestes a acontecer na terra. Então, enquanto eu estou lá, eu agora sou levantado daquele lugar. É como se eu visse uma visão dentro da visão. Eu agora fui levantado e ele me levou a Israel. Então, é claro que foi acima. Ele me levou acima. Então, lá de cima, eu vi Jerusalém lá embaixo. Então, a voz disse, sim, certamente Jerusalém é o centro da terra. Mas olha isso agora. Então, eu vi o que estava prestes a acontecer na terra. Eu vi que em Jerusalém haveria... Na verdade, eu vi uma mudança de liderança. Depois do sonho, eu dei a profecia. Mas deixe-me discutir quando eu vi. Então, eu vi a mudança de liderança em Jerusalém. E quando ele me mostrou a mudança de liderança em Jerusalém, olha isso agora. Eu vi que este governo que tinha vindo era um governo de direita. Alguns de vocês chamam de um governo extremista. Eu estou falando em termos de linhagem, de linha, direita ou esquerda, central, todas essas filosofias de direita e esquerda. Mas estamos falando de um governo de direita. Isso é uma profecia-chave. Agora, o governo de direita, quando ele me mostrou, na verdade eu vi 2 mudanças de governo. 2 mudanças. Se você seguir a profecia, você vai me ouvir falar de 2 mudanças. Eu vi a primeira mudança, então a segunda mudança. Então o governo agora era de direita. Então por causa desta mudança, ele agora me leva em todas as cidades capitais do mundo. E lá de cima, nas nuvens, eu vi cada uma dessas cidades. E eu vi que
que os governos do mundo estavam com medo. Eles estavam ansiosos sobre o governo de direita e eles diziam: como é que nós vamos discutir com eles a paz na Palestina? Sigam-me nisso agora. Como nós vamos discutir com eles a paz na Palestina? A questão palestina, há todo um paradigma, um paradoxo nisso, certo? Então eles estavam ansiosos. Então eu podia ver em todas as capitais, os governos do mundo estavam ansiosos. É surpreendente ver o cumprimento desta profecia e recentemente essas coisas que você está vendo na ONU, ver como que tudo isso transpirou, certo? Mas olha isso aqui. Então, depois disso, naquele tempo, ele me mostrou a morte de Arafat. Ele me mostrou o túmulo de Arafat. Então, ele me leva por todo o mundo árabe. Foi de noite, então eu podia ver as lâmpadas nas casas. E você podia ver o lamento no mundo árabe. Todo mundo árabe em Israel. Tudo isso ele me disse enquanto Arafat estava vivo. Ele me falou muito antes. Mas olha isso agora. Depois disso, então, eu voltei e eu me achei novamente diante do trono de Deus e João Batista ainda estava aqui. Eu também vi, quando eu voltei, muitos cristãos indo para Jerusalém. E eu os vi, porque eu os vi no avião. E para mim agora é diferente. Porque para mim, ele colocou alguns cristãos em particulares, ele me mostrou pela janela algumas pessoas específicas, por isso eu sabia que eram cristãos, indo para Jerusalém. E sigam-me nisso, é muito poderoso. Eles estavam indo para Israel. Então, e eu vou explicar cada uma dessas coisas, não se preocupe. Então eu voltei para o trono novamente. E no trono eu descobri que João Batista ainda estava aqui. Então, em um momento, eu cheguei e em um momento assim, João Batista tornou-se transfigurado. Bem na minha frente aqui. Eu vi como que todas as vestes dele, ele foi transfigurado em um branco glorioso, numa transformação. Na verdade, a forma como eu descrevi, e ele diz, eu digo, é tão brilhante e tão glorioso que se você tocasse com uma caneta, você poderia ver aquele ponto de tinta. Então, quando eu olhei para João Batista transfigurado, quando eu olhei para mim mesmo, eu vi a mim mesmo também transfigurado diante do trono do Pai. Sigam-me nisso aqui. Recentemente entendi isso melhor. Eu entendi melhor isso. Agora olha isso. Naquele tempo, imediatamente que eu fui transfigurado, João Batista levantou a sua mão direita e disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, de dentro do trono de Deus, veio um tremendo, mais poderoso, mais glorioso, mais poderoso Cordeiro de Deus. E quando ele veio, tudo se tornou mais glorioso. Sigam-me nisso aqui. Então tudo se tornou mais glorioso. Inicialmente havia uma pequena elevação entre onde eu estava e o trono, mas quando o Cordeiro veio, essa elevação desapareceu. Então ele veio nesta glória, e eu sei que além disso eu não posso discutir, nunca discuti o que aconteceu, porque ele não me permitiu fazer isso. Mas pega a coisa mais importante. Quando João foi transfigurado, eu chequei e eu fui transfigurado, então eis o Cordeiro de Deus, ele veio. Então quando eu saí e comecei a ir por toda a terra para dar essa profecia, eu comecei a dizer o seguinte: a profecia das duas mudanças de liderança em Jerusalém, e eu disse que seria um governo de direita, e porque eu estava em Israel, no tempo quando, bom, eu vi tudo, na verdade. Quando eu estava em Israel, quando Benjamin Netanyahu era primeiro-ministro. Então, porque eu sabia que seria Benjamin Netanyahu, eu fui por todo mundo dizendo: será Benjamin Netanyahu 2. Então é isso que eu disse. Porque eu estava lá quando ele foi primeiro-ministro, mas a partir
de que eu fui diante do trono, eu sabia que seria Benjamin Netanyahu. Mas aí eu continuei a dizer que seria Benjamin Netanyahu 2. Mas agora eu tive um outro entendimento, porque houveram eleições, 2 e 3 e o quê? Porque ele ainda está lá. Sigam-me nisso agora. Então eu comecei em 2004 a dar esta profecia, então que seria Benjamin Netanyahu 2, que haveria mudança de liderança em Israel e o mundo estava ansioso para como é que vamos discutir a paz na Palestina. Então essa profecia que eu dei é até que ela se cumpriu. A próxima profecia que eu dei, eu disse, brevemente vocês verão muitos cristãos indo a Jerusalém de avião. Mas Isaías viu esta mesma profecia em Isaías 60, versículo 8. Mas lembre-se, esta não é a mensagem de hoje. Aleluia. Eu estou simplesmente trazendo uma introdução para vocês, para que nós possamos estar na mesma página quando eu começar a mensagem. Isso é muito significativo aqui. Aleluia. Eu quero mencionar algumas das conversas que o Quênia e outras nações que viram este avivamento ouviram. Eu quero dar a vocês a mesma oportunidade, porque quando ele falou para vocês. Não é para mim, não. É para vocês. Vocês são o alvo do Senhor. É por isso que eu quero ter certeza que eu não vou deixar nada de fora e fazer bem completo. Então, Isaías 60, capítulo 8. Isaías viu a mesma visão e ele sabia que não eram judeus. Isaías 60, versículo 8. Foi isso que ele viu. Aleluia. Eu digo para vocês, aqueles que estão nesta sala, depois destes 2 dias, vocês têm que ver o glorioso reino de Deus. Porque tudo está sendo dado a vocês. Realmente, uma oportunidade igual. Aqueles que não ouviram, vocês passam a mensagem. Mas quem está aqui pode ter uma oportunidade real, porque eu vou compartilhar os segredos do trono com vocês. O que o Senhor está dizendo agora para a igreja, agora. Então, Isaías 60, versículo 8. Vamos ver o que ele diz. Ele diz, quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Então, Isaías, o profeta, ele viu agora isto que o Senhor estava me mostrando, que muitos cristãos estavam indo para Jerusalém. Isaías entendeu o seguinte, que esse povo não era judeu, eles não eram israelitas. E lembrem-se que no tempo quando Isaías estava vendo, os aviões não haviam sido inventados ainda. O avião não havia sido inventado. Então, Isaías agora descreve. Para mim é diferente. Porque quando o evento está prestes a acontecer, o Senhor me mostra. Então, eu sei o que é um avião. Então, eu podia olhar através da janela e ver cristãos e saber que não eram judeus. Mas olha isso agora. O que me surpreende é quando Isaías vê isso, o avião ainda não tinha sido inventado, mas Isaías pode ver que eles estão voando juntos nas nuvens. Da mesma forma como os aviões voam. Isaías pode ver, primeiro de tudo, que o avião, qual é o formato do avião? Que é o formato de um pássaro. E além disso, deixe-me ir mais profundo, olha isso. Além disso, Isaías pode ver o seguinte. Ele pode olhar através das janelas do avião, a mesma coisa que o Senhor me mostrou. E quando ele olha através da janela, ele vê o que as pessoas fazem no avião. Quando você está sentado dentro de um avião, o povo fica olhando para fora. Todos hoje. Até mesmo ontem nós fizemos quando viemos aqui. Você senta no avião e você fica olhando pela janela, querendo saber o que está acontecendo. Isaías viu isso. Isaías pode ver através da janela, significando, assim como os pássaros no ninho. Como pássaros no ninho, dentro do ninho. Sabe, quando você observa os pássaros, quando a mamãe pássaro, ela está no pássaro, quando ela está vindo no ninho, eles esticam o pescoço. Foi isso que Isaías viu e o que o Senhor me mostrou aqui. Então, Isaías viu que eles eram como pombas. Mas para mim é diferente. Eu vi cristãos em particulares que eu sabia que eram cristãos.
Eu sabia que eram cristãos cheios do Espírito. Sabe, a pomba é o Espírito Santo. Este é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Então eu sei como é, porque algumas vezes ele vem como pomba no sonho. Então você entende o que Isaías viu. Então eu comecei a dar esta profecia e dizer, muitos cristãos estarão voando para Jerusalém. Então vocês verão muitos cristãos em aviões indo para Jerusalém, porque eu vi o avião e eu os vi lá. E eu vi que eram cristãos porque eu os conhecia. Mas entretanto, olha isso agora. Eu fiquei muito chocado quando Israel observou o seu 50º jubileu, o seu aniversário de 50 anos da criação do Estado. Então, muitos aviões de todo o mundo se dirigiram para Israel. E eu fiquei muito chocado quando se cumpriu essa profecia. Aleluia! Quando eu assisti na notícia, eu tremi, me deixou tão chocado ver como que ela estava se cumprindo. Muitos cristãos indo, todos indo celebrar o aniversário da formação do Estado de Israel. Então, isso para mim foi muito chocante. Mas esta profecia se cumpriu também. E lembre-se, quando houve aquela mudança de governo, e estas profecias, quando ele me diz, venha e eu vou te mostrar o que acontece no mundo, isso significa que o Cordeiro veio, o Cordeiro de Deus veio. Então eu continuo dizendo, imediatamente João foi transfigurado, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, então ele veio. E eu não queria colocar nenhuma profecia em nenhum lugar para que ninguém pudesse dizer, o homem de Deus disse que depois que isso acontece, então o Cordeiro virá. Não, eu quero te dar uma oportunidade de se preparar o tempo inteiro, não para esperar nada. Entretanto, então o Cordeiro veio. Então, somente recentemente, quando o Senhor veio e me disse, e Ele disse, neste dia, eu virei e te transfigurarei. Então, eu dei a profecia da transfiguração. E quando aconteceu, então eu entendi melhor agora. É por isso que eu estou compartilhando aqui, porque eu entendi melhor. É tão poderoso. Então, eu entendi que nós precisamos nos preparar, o Messias está vindo, certo? Então há tanto lá, mas entretanto a mensagem permanece. Vai dizer aos 4 cantos da terra para se arrepender e abandonar o pecado e se preparar para o glorioso Messias, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Redentor, nosso amigo. Ele é a rosa de Saron, o pão vivo, aleluia. Ele é a rocha, a pedra viva. Ele está vindo para a igreja. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o rei de Sião. Ele está vindo. Então a mensagem permanece, o fundamento permanece. Então ele está vindo, amados. Então 2004 ele me mostra. Então isso agora é a respeito dessa grande montanha. Deixe-me explicar um pouco para vocês entenderem. Quando o Senhor Jeová, quando ele veio me chamar, quando eu estava em Israel, quando ele veio para me chamar, há alguns eventos que ele fez ao meu redor que foram muito impressionantes, eu quero compartilhar aqui. Uma vez ele me trouxe diante do trono, e diante do trono, então eu vejo os 2 querubins da glória rapidamente, eles vieram e trouxeram a arca da nova aliança do Senhor. Então quando eu olhei de um lado da arca, de um lado eu vi Moisés, o homem de Deus, o amigo de Deus, ao lado do trono da misericórdia. Deste mesmo lado, do lado dele estava Elias, o tremendo, terrível profeta do Senhor. Então, deste outro lado, eu vi Daniel, o terrível profeta que os alunos leões não podem comer. Ele estava sozinho. Então, o Senhor me fez ver isso. Algumas vezes eu pergunto, por que Daniel está sentado sozinho deste lado? Mas, de qualquer forma, naquele lugar, então a nuvem veio e se repousou lá, essa mesma glória, exatamente esta mesma nuvem.
Exatamente. Ela veio naquele caminho de ouro e repousou no trono da misericórdia. Então, além disso, não posso compartilhar. Já compartilhei um pouco mais quando ele disse: agora eu tenho os meus quatro profetas, você é o meu quarto profeta. A cama balançou e ele disse: então o poder foi dado a você. Então isso era 3 horas da manhã, isso já está na internet há muitos anos. Mas por que o Senhor está trazendo isso? Eu estou trazendo isso por causa desta conversa que ele compartilhou comigo, que eu tenho levado por toda a terra. Muito obrigado, bem-vindo. Traga as pessoas para frente. Não olhe para eles, olhe para mim, amados. Há obreiro suficiente, não se preocupe. Sentem-se com os seus laptops, porque eu quero continuar. Então, ouça isso agora. O Senhor começou a fazer coisas a respeito desses 3 profetas ao redor destes ministérios. Coisas tremendas aconteceram até este dia. Sobre estes 3 profetas estão acontecendo neste ministério. Mas olha isso agora. Uma delas é essa conversa que eu vou compartilhar aqui. Ele começou a me mostrar as visões e os sonhos de Daniel. Eu creio que eu vi quase todos eles. Eu não sei se tem algo mais, mas ele me mostrou a maioria deles. E um deles é este. Deixe-me descrever rapidamente. Uma vez, em uma tremenda visão, eu entendi que havia uma gigantesca, enorme estátua diante de mim. Eu pude ver o seu pé de ferro e barro. É inacreditável, enorme. Somente de ver isso já me chocou. E esta conversa que eu estou compartilhando, 2 dias atrás eu estava no rádio. Na manhã em que eu estava no aeroporto, que eu estava indo para o aeroporto, o Senhor me mostrou isso. Recentemente, vocês sabem, já 2 vezes ele me deu esta visão, já se repetiu 2 vezes. Ele já me mostrou 2 vezes. Essa estátua era tão grande, tão imensa, que só de olhar para ela, na verdade, me chocou. Eu fiquei tão chocado com isso, porque eu perguntei: o que é isto? Entretanto, então, naquela visão, deixe-me dar especificamente, nesta direção aqui, enquanto eu estava lá, ela não veio reto, mas veio em direção oblíqua, veio uma pedra. Na verdade, aquela pedra, ela tem uma ponta afiada. Ela é uma pedra, mas ela tem uma ponta afiada e não veio em direção reta, mas oblíqua. A pedra veio deste lado direito, de onde o Senhor estava. E aquela pedra demoliu, esmigalhou aquela estátua, até que, recentemente, quando ele repetiu, aquele pó que se levantou era como palha. E o pó, o Senhor fez com que este pó viesse na minha direção para que eu pudesse sentir o pó. Sigam-me nisso agora. Então, a estátua gigantesca, inacreditável, feita de diferentes metais, então foi esmagada assim, e o pó até soprou em mim. Então, depois disso, enquanto eu estava de pé, aquilo aconteceu naquela outra vez, quando o Senhor me mostrou. Quando o Senhor me mostrou pela primeira vez, eu pensei que fosse o oceano, porque repentinamente aquela pedra que esmagou a estátua se tornou uma montanha enorme e eu já não tinha onde colocar o meu pé, porque deste lado eu pensei que era o oceano, porque era azul e eu pensei que fosse cair no oceano, porque parecia o oceano, mas agora eu sei melhor. Encheu toda a terra, eu não tinha mais nem onde pôr o pé. Eu pensei que eu ia cair assim, dentro do oceano. Somente quando eu fui agora na Bíblia foi quando eu entendi. Não, aquilo não era o oceano, aquilo era o universo do outro lado e não o oceano. E essa conversa que ele teve com Daniel está no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 34 e 35, quando você ouve a conversa do sonho. E então a interpretação estão nos versos no mesmo capítulo 2, mais 45 e 47. Mas eu vou resumir, porque é parte da conversa, mas não é a mensagem que eu vou, a mensagem do Senhor para esta nação. Ele está dizendo que naquele tempo o Deus do céu vai estabelecer um reino. E ele diz que aquele reino
não será entregue para nenhum outro povo novamente. Aquela pedra pequena que veio e esmagou a estátua. A montanha que foi construída é o símbolo do reino de Deus. Que aquela rocha, quando esmagou a estátua, ela criou uma grande montanha que vai estabelecer e instalar o reino de Deus que cobre toda a terra. Então, é muito relevante a nossa discussão hoje. O reino de Deus que está vindo. Mas olha isso agora. Há uns detalhes específicos nisso, significando. Você vê uma rocha que não é cortada por mãos humanas, significando que no estabelecimento do reino de Deus não haverá a mão do homem. Aleluia! Eu sei que Ele nos enviou, Ele nos chamou para fazer essas coisas aqui, para vir e trombetear isto para Ele, para fazer isto, pastorear uma igreja, mas o reino de Deus tem o seu dono. E toda vez que um pastor na Namíbia é dada a ele a oportunidade, eu chamo isso um privilégio, o privilégio de pastorear uma igreja. Então, é um privilégio. Então, não é a tua igreja. Eu sei que tem alguns problemas. Eu vou chegar na igreja na Namíbia. Eu tenho tanto conhecimento, eu já vi tudo na igreja. Eu vou chegar nisso, mas deixe-me esclarecer isso. Uma rocha cortada, mas não por mãos humanas. Nós somos meros servos dentro deste reino. Eu sei que vocês gostam de dizer nós somos reis neste reino. Ok, mas eu quero avisar para vocês que nós somos servos neste reino. E ele está dizendo que nós simplesmente operamos debaixo do comando e da instrução e dos paradigmas estabelecidos por Deus. Então não será construído pela natureza humana. Então, se você fosse eu, esse é o ponto em que eu iria perguntar à igreja na Namíbia. Então, o que é que a mão do homem está fazendo na igreja na Namíbia? Se você fosse eu, essa é a pergunta que você estaria fazendo agora, de passagem. Mas esta não é a nossa discussão. Esta não é a mensagem que eu trouxe. Mas sim, mas ela é importante enquanto eu estou falando. Então ele está perguntando, o que é que a mão do homem está fazendo no glorioso reino de Deus que está na igreja? Então o que é que o orgulho está fazendo no púlpito? Onde você acha que você é aquele que está construindo para Deus? Você realmente sente que é você? Deus depende de mim. Lembre-se que há 7.000 que não dobraram seus joelhos e não adoraram Baal. Sempre lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus pode te chocar. É por isso que para mim a minha instrução, da forma como ele me enviou, é muito claro. Eu tenho que dizer exatamente como ele falou, como é. Quanto mais doer em você, melhor, porque significa que está operando, aleluia. Porque se não te doer, então quando a igreja está nessa condição que eu vejo na Namíbia, então há um problema, vocês têm que voltar ao Senhor e pedir a mensagem. É um privilégio, ele diz. É privilégio. Nós temos que nos humilhar. É por isso que eu comecei dizendo, é um privilégio tão grande ser enviado a vocês. Porque esses são assuntos da eternidade que não podem ser comprados. Você não pode comprar por dinheiro. Esses são assuntos importantes do Criador. Esta não é a mensagem deste dia. Posso correr por causa do tempo? Mas você já pode ver. Ele está dizendo que há um reino que está vindo. E é por isso que eu estou aqui. E ele diz, arrependa-se e prepare o caminho, porque o reino de Deus está próximo, na mão. E ele diz que este reino durará para sempre e eternamente. Não tem fim. Então,
Mesmo que vocês gostem de tirar vantagem, de prosperar aqui na Namíbia. Vocês fazem tudo porque querem prosperar, vocês querem lucrar em tudo que fazem. Então ele está dizendo que a coisa mais lucrativa que alguém pode fazer é se preparar para este reino eterno agora, mesmo que demore 70 anos aqui. Isso é lucrativo. Vale a pena usar este pouco tempo que nós temos aqui para nos preparar para este reino eterno. O benefício será maior. Para se preparar para aquilo que jamais acabará. Porque correr por aí, fazendo churrasco, discoteca, bebendo, essas coisas, isso vai durar muito pouco assim. Na verdade, os sábios têm pena de vocês. Então lembre-se que isso vai durar tão pouco. Por que você investiria nisso? E é destrutivo. E ele diz que há um reino que está vindo. E é por isso que eu estou aqui. É chamado reino de Deus. Ele diz, não será entregue a nenhum outro povo, mas é para aqueles que andam neste caminho, o povo do Senhor. Aleluia!